Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Se eu até pedisse, você citaria, porque ele é muito conhecido. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos juntos? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez a gente entenda esse versículo de uma maneira assim, um pouco equivocado. Mas talvez a gente não tenha tanta culpa, né? Vocês podem sentar, por favor. Talvez a gente não tenha tanta culpa. É necessário que a gente entenda algumas coisas a respeito da palavra de Deus, para a gente ter um entendimento mais fácil. Por exemplo, a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos. Não tinha capítulo e versículo. Era uma carta ou um livro. Graças a Deus que alguém teve essa ideia e fica bem fácil da gente localizar um capítulo, um versículo. E aí a gente tem essa facilidade. Mas também, se a gente ler só um versículo assim isolado, a gente pode ter uma ideia errada. Observe vocês que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma verdade absoluta. Porém, se a gente não observar o contexto, os textos que vêm antes, que vêm depois, a gente pode não entender direito. Vou fazer aqui algumas questões, vou levantar algumas questões e vocês vão perceber. Por exemplo, Judas, ele teve o privilégio de aprender de Jesus, de andar com Jesus, de viver com Jesus. Ele conheceu muito bem Jesus. E a gente sabe que quando Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no 36 ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em João 14, 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade absoluta chama-se Jesus. E aí eu pergunto: Judas conheceu Jesus? Sim. Mas ele foi liberto? Não. Então é preciso que a gente entenda o que é que Jesus está dizendo, o que é que ele quis dizer nesse texto. Amém? Para que você tenha mais clareza, nem todos os que dizem que são cristãos. Por exemplo, segundo o IBGE, o nosso país, ele tem cerca de 87% de cristão. Isso significa que a cada 10 pessoas, pelo menos 8 se declaram cristão. Se de fato fôssemos cristãos, nosso país seria um exemplo para o mundo em todos os aspectos. Positivo, mas, pelo contrário, nós não temos tanto orgulho do nosso país, por conta de tantas coisas que acontecem. Mas isto não é o caso. Mas Jesus disse certa vez, lá em Lucas 6,46: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? O fato de estarmos em uma igreja não quer dizer que a gente é de fato um cristão. Pode estar dentro da igreja muitas pessoas que não são cristãos. Assim como na época de Jesus, havia muitos que acreditavam nele, mas não eram dele. Como é que a gente pode entender isto melhor? Em João 8, 32, você vai observar o versículo anterior, que é o 31, quando Jesus diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí o 32 a gente entende agora: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ser cristão significa seguidor de Cristo. E como é que nós somos seguidores de Cristo? Quando a gente procura seguir seus ensinamentos, aquilo que ele deixou escrito para que a gente pudesse ter uma informação, para que a gente pudesse ter uma vida para o louvor e para a glória do nome dele. A gente percebe também que não só foi esse texto que Jesus mostrou, que algumas pessoas acreditavam nele, conheciam ele, porém não eram ainda libertos. Por exemplo, João 12, 42 e 43, disse Jesus: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga.
porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, a gente percebe já de uma maneira muito clara que não é só conhecer para ser liberto. Isso aqui significa algumas coisas que eu quero chamar a atenção de você. Sabemos que Jesus é o Salvador, amém, e muita gente sabe. Sabemos que Jesus é o Senhor, amém, e muita gente sabe. Mas isso não os torna libertos. Isso não os torna livre. Nós seremos, veja bem, o que é que eu vou dizer agora? O que é que eu vou falar agora? Nós seremos dominados, nós seremos servos de quem nós obedecemos. Nós seremos servos de quem nós obedecemos. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, no versículo 16 e 17, ele diz assim, Romanos capítulo 6, versículo 16 e 17. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servo para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis, sois servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas, graças a Deus, porque outrora, escravo do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. Então, ser cristão, mais uma vez eu repito, é procurar obedecer aquilo que Jesus ensinou. Sabemos que Jesus é o Senhor, sabemos que Ele é o Salvador, até falamos, até testificamos, mas isso não quer dizer que de fato somos. O que nos torna realmente cristão é o que Jesus disse em João 8:31. Escutem com carinho, e aí você vai ter uma noção bem clara do que falou Jesus. João 8:31. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Verdade absoluta. Salvação, a gente sabe, a gente prega, é pela graça, mediante a fé na pessoa de Jesus. Isso é uma verdade absoluta. Porém, a graça, ela transforma. Quem está em Cristo, você já conhece perfeitamente, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Amém? Com isso nós entendemos que a fé que salva não é uma fé que está só. É uma fé que transforma. É como diz Tiago, a fé sem obras, ela é morta. É necessário que haja a transformação. E isto quem faz é o próprio Deus. Depois que a gente crê em Jesus, depois que a gente invoca Ele como Senhor, como Salvador, e a gente nasce de novo, Deus revela que nós somos preparados por Deus para as boas obras. E aí vem a questão, a fé nos leva a obedecer. Vou citar para vocês algumas passagens bem claras que o Senhor nos mostra em sua palavra. Romanos capítulo 1, versículo 5. Olha o que é que a fé faz. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Obediência por fé. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 16, no versículo 19, é o último capítulo de Romanos, no versículo 19, Paulo diz assim: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Paulo escrevendo para os romanos, os irmãos de Roma, a obediência deles era conhecida de todos. Você vai observar, você vai ver nesta noite alguns detalhes muito importantes, porque às vezes a gente se agarra só com a questão da fé. Verdade, para a salvação é mediante a fé
na pessoa de Jesus. Mas depois que a gente crê em Jesus, aí vem a mudança de vida. A mudança para o louvor e para a glória do Senhor. Olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios capítulo 2, versículo 9. Assim está escrito: e foi por isto também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Escrevi para ter prova que vocês são obedientes. Nesta mesma carta, no capítulo 7, versículo 15, o apóstolo São Paulo diz: preste atenção. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor. Nesta mesma carta, no capítulo 10, no versículo 5, Paulo diz: e com toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quero perguntar para todos vocês que estão aqui nesta noite: você procura obedecer a Jesus? Você procura obedecer a sua palavra? Isso é fundamental. A sua resposta é fundamental para a sua vida como cristão. Se alguém se declara, se alguém diz que é cristão e não procura obedecer a Jesus, alguma coisa está errada. E Deus vai nos mostrar algumas coisas muito fortes daqui para frente. Observem, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Assim está escrito: ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis, daqueles que lhe obedecem. Daqueles que lhe obedecem. Observem com carinho o que é que Paulo diz aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 6 e 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 e 7. Assim está escrito: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição de que de nós recebeste. Pois vós mesmos estáis ciente do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca vos portamos desordenadamente entre vós. Agora observe o versículo 14 e 15, o quanto é forte. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o consideres por inimigo, mas adverte-o como irmão. Veja que coisa séria. Aqueles que andam, aqueles que vivem de qualquer jeito, o Senhor diz que é para a pessoa nem se associar com ele. Porém, não devemos considerá-lo como inimigo, e sim como irmão. Mas devemos adverti-lo. Isto é muito sério. Ser cristão não é simplesmente se declarar ou estar numa igreja qualquer. Suponhamos que nós estejamos dentro de uma garagem, de um carro. Isso não quer dizer que a gente é um carro. Nós estamos dentro daquela garagem, mas isso não quer dizer que a gente é um carro.
Não é porque alguém está dentro da igreja dos crentes que ele é um cristão. O cristão é aquele que tem um compromisso com Cristo. Aquele que tem compromisso com a sua palavra. Aquele que tem compromisso com Ele. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Não é à toa que Jesus viveu entre nós como homem. E como homem, Ele procurou obedecer em tudo. Nós conhecemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Que nos fala de Jesus antes de vir aqui, que nos fala de Jesus durante aqui, e que nos fala de Jesus depois de tudo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Jesus, como Filho de Deus, Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Vocês sabem, vocês lembram, quando Ele estava para ser preso, Ele orou no jardim de Getsemane 3 vezes, pedindo ao Pai: se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E ele orou 3 vezes, repetindo as mesmas palavras. Aí isso agora, eu sou cristão, você é cristão, alguém é cristão, e aí não vai procurar fazer a vontade de Deus? Vai procurar fazer a sua vontade? Vai viver de acordo com a sua vontade? Vai andar de acordo com a sua vontade? Pode até ser, pode até andar, pode até viver. O que ele não pode é ser um cristão autêntico. Para ser um cristão autêntico, é aquela pessoa que tem compromisso com Jesus. E eu não estou aqui dizendo que você não é, nem que você é. Eu estou dizendo que cristão autêntico é aqueles que têm compromisso com Jesus. Ele mesmo disse em João 8,31: vocês sois verdadeiramente meus discípulos, se vocês procurarem fazer, se vocês fizerem tudo que eu mandei. Então é nosso dever, como cristão, procurar andar e viver para a glória de Deus. Amém? Vejamos o que diz Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 nos fala de Jesus, é um testemunho a respeito de Jesus, versículo 8 e versículo 9. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos. Quem? Todos os que lhe obedecem. Então você, eu, nós, qualquer um na face da terra, em qualquer lugar do mundo, que invoca Jesus como Senhor, como Salvador, somos devedores a Ele. Porque Ele não é só nosso Salvador, Ele também é nosso Senhor. E para ser Salvador, a pessoa tem que primeiro confessar Ele como Senhor. Romanos 10:9, se tu com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou, serás salvo. Não pode ter Jesus como Salvador e não tê-lo como Senhor. Todos que vão a Jesus e que se convertem e que são novas criaturas, passam a lhe obedecer, porque Jesus é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém? Você conhece, eu gosto de citar muitas vezes aqui, Tiago capítulo 1, versículo 22. Tiago diz: não seja apenas ouvintes, não seja apenas ouvinte, tornai-vos praticantes da palavra.
E não somente ouvintes. Quem apenas ouve e não procura praticar, está enganando. Não é o pai, não é a mãe, não é a esposa, não é o esposo, não é o pastor, não é os irmãos. Está enganando a si mesmo. Isso não quer dizer que a gente não erre, que a gente não falha. Não, errar e falhar é uma coisa. Mas a gente procura praticar a palavra, viver pela palavra, andar pela palavra. Já pensou se de fato o Brasil fosse 87% de cristão? Era para a gente dormir com as portas abertas. Era para a gente ter um país abençoado. Era para se cumprir o salmo: feliz a nação cujo Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mas não é bem assim. Não é só falar, tem que ser. Amém? E eu tenho aqui para vocês um testemunho. Testemunho nessa noite, maravilhoso. Mas é um testemunho bíblico. É um testemunho bíblico. E quando se trata de um testemunho bíblico, a gente pode falar com autoridade, sem temor. Vejam que testemunho. Abra sua Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, capítulo de número... Observe bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Olhe que testemunho. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, a partir do versículo 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós. Paulo está falando dos irmãos que moravam em Tessalônica. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, olha o testemunho, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia, na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que testemunho ficou registrado da igreja de Tessalônica. Observe com carinho o que é que Paulo nos diz. Que coisa linda. Não há necessidade. Vocês se tornaram modelos. Vocês se tornaram imitadores. Vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor Jesus. Vocês se tornaram modelo. Olha que coisa linda. Olha que testemunho. E não há necessidade de acrescentar coisa alguma. Se fosse escrever a nosso respeito, o que é que seria dito? Cristão autêntico é aquele que tem compromisso com Jesus. Ninguém pode dizer, eu sou cristão e andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, se temos compromisso com Ele, a gente vai procurar isso na prática. Pedro, primeira carta, capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que é que Pedro diz.
sobre obediência. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Para a obediência. Mesmo capítulo, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Não é à toa que Deus, em diversas passagens, nos chama de santos. Aos santos chamados, santificados, que está em tal lugar, que está em tal lugar, que está em tal lugar, porque Deus nos chamou para essa finalidade. Precisamos bater um pouco nessa tecla, porque a pessoa pode viver uma vida enganado. É só dizer que crê, é só falar que crê, é só levantar a mão, é só ir para frente, é só se batizar, é só fazer parte, é só dizimar, é só ofertar, é só cantar. Isso aí faz parte, tudo isso faz parte. Mas é a nossa vida, é a nossa conduta, é o nosso procedimento para com a palavra do Senhor que vai nos autenticar como cristão ou não. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que isso aconteça, Jesus disse no versículo anterior: vocês serão de fato meus discípulos se vocês procurarem, se vocês praticarem aquilo que eu vos mandei. Nós temos na palavra de Deus diversos exemplos de homens que foram salvos pela fé, mas que obedeciam. Por exemplo, se eu perguntasse para você quem é nosso pai na fé, todo mundo iria dizer: Abraão, nosso pai na fé. E qual é o testemunho que a Bíblia fala dele? Hebreus capítulo 11, capítulo que fala sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Olha o que está escrito a respeito de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Ele foi salvo pela fé. Paulo disse lá em Romanos capítulo 4, Abraão foi salvo pela fé. Verdade. Mas não é uma fé que está só. A fé levou Abraão a obedecer. Qual a explicação que nós teríamos se Abraão dissesse: eu creio, Senhor, e ficasse? Qual o sentido? Que crença seria essa? Que fé seria essa? Ele foi sem saber para onde, porque ele creu, ele acreditou. Por isso que a fé lhe foi imputada para a justiça. A fé nunca está só, a fé está sempre acompanhada de boas obras, de boas atitudes. Então, se nós cremos, se nós confessamos, se nós declaramos que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, aí agora a gente tem compromisso com Ele, através da sua palavra. Amém? Amém, irmãos? Observe com carinho, preste bastante atenção o que Paulo diz, Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7.
vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu de continuardes a obedecerdes à verdade? Nós temos compromisso com Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, você tem compromisso com Jesus. Você é devedor agora a Ele. Você agora deve procurar viver para Ele. Você agora não é mais dono da sua vida. Você renunciou sua vida. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, por amor do Evangelho, salvá-la-á. Compromisso com Jesus é compromisso sério. É coisa séria. Nós somos devedores a Ele, a obedecer a Ele. E eu vou perguntar e eu sei a resposta, porque você já sabe também. Você é salvo? Amém. Glória a Deus por isso. Você é salvo? Amém. Glória a Deus por isso. E como é que a gente deve andar? Como é que a gente deve viver? Como é que a gente deve proceder? Como salvo. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo aqui não está dizendo, o Senhor aqui não está falando através de Paulo que algum dia você obedeceu, talvez você obedeceu. Não, como sempre obedeceste. Nosso compromisso é com a palavra. Não tem como alguém crer em Jesus e não crer na sua palavra. Não tem como, impossível. Só se pode crer em Jesus por meio da sua palavra. Jesus fez uma oração, e nessa oração, que é a oração sacerdotal, que todo mundo conhece, ele disse: Pai, eu te peço, não só por estes que estão aqui, eu te peço por todos aqueles que haverão de crer em mim, mediante a tua palavra. A fé, de fato, verdade, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Verdade, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. E quando a gente ouve, a gente crê, aí daí para frente a gente procura obedecer. Quem salva não é a obediência, quem salva é a fé na pessoa de Jesus. Porém, a obediência é a autenticidade da nossa fé, é a comprovação da nossa fé, da nossa salvação, da nossa mudança, da nossa vida com Jesus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Glória a Deus. Eu obedeço ao Evangelho? Você obedece ao Evangelho? Você sabia que Deus nos adverte? Que Deus chama a atenção daqueles que não obedecem ao Evangelho? Deus chama a atenção daqueles que não obedecem ao Evangelho. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Deus fala: por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Por ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem
por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? O Evangelho não é oba, oba. O Evangelho é transformação de vida. O Evangelho é o poder de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos por uma obra que Deus é quem faz, que Deus é quem realiza. Na hora que a gente crê em Jesus, na hora que a gente crê nele, Ele nos dá o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma nova natureza. E essa nova natureza vai nos impulsionar, vai nos levar a obedecer. Vamos errar em alguns momentos? Vamos errar? Vamos falhar? Vamos pecar? Vamos. Mas o que é que acontece? Vem em seguida o arrependimento. Jesus, me perdoe. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. O perdão não pode sair de nossas vidas. E a vontade, e o desejo, e a procura de obedecer ao Senhor deve ser constante. A gente não pode e não deve viver segundo nossas vontades. Para isso Deus nos habilitou. Para isso Deus nos capacitou. Para isso Deus nos preparou. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, pois, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que não faça a vossa vontade. Para que não faça o vosso querer. Quando a gente estuda, quando a gente lê, quando a gente medita nas cartas apostólicas, a gente vai aprender, a gente vai ver, a gente vai descobrir como é que Deus quer que a gente ande, que a gente viva. O que está acontecendo conosco nestes últimos dias é que nós somos bombardeados de uma forma onde a gente só quer ouvir, só quer receber o que é bom. A gente só quer saber de promessas. A gente só quer saber de bênçãos. A gente só quer saber de receber. A gente só quer saber de ser abençoado. Mas isso não é novidade. Desde o tempo de Jesus, multidões o seguiam. E quando ele operava milagres e saciava a fome daquelas multidões, em seguida ele chegou a dizer: vocês me procuram não é pelo pão que permanece, é pelo pão que perece. E aí ele dá um sermão pesado, duro. O que acontece? Vão embora. Vão embora. Só ficam os discípulos. E Jesus olha para eles e diz: vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir embora? Aí Pedro diz: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo que você não é, nem que você está longe. Não, quem sou eu? Eu estou aqui para te vestir. Estou aqui para te mostrar o que a palavra do Senhor nos revela. A palavra de Deus, ela é para nos corrigir, para nos repreender, para nos ensinar, para nos disciplinar, para que quando a gente chegar diante do Senhor, a gente não seja pego de surpresa. Não podemos e não devemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos compromisso com o Senhor e a gente deve procurar andar e viver para o seu louvor e para a sua glória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é verdade. Agora a gente tem que se agarrar neste versículo que Jesus disse: vocês são de fato meus discípulos. Vocês são de fato meus seguidores. Se vocês procurarem, se vocês praticarem o que eu vos tenho mandado. Às vezes a gente passa por cima, às vezes a gente não considera,
às vezes a gente parece que não vê. Mas, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele aparece a seus discípulos diversas vezes e ele dá uma ordem. Lá em Mateus 28, a partir do versículo 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, disse Jesus, versículo 19. Preste atenção. O que é que Jesus disse no versículo 19? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A gente faz isso e a gente deve fazer. Mas observe o versículo 20. Observe o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando. É nosso dever ensinar. É nossa obrigação ensinar. É nosso dever praticar. É nosso dever pôr em prática. É nosso dever procurar obedecer. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Tomara que nós tivéssemos o testemunho que teve a igreja de Tessalônica. Vocês se tornaram modelo. Olha que coisa linda. Eu vou ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Eu vou ler mais uma vez. Olha o que é que está escrito. Versículo 6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor. Vocês, Paulo testifica, vocês tornaram imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Que testemunho dos irmãos de Tessalônica. Vocês se tornaram modelo. Será que a gente teria essa capacidade de dizer que nós somos modelo? Não é na aparência, não é na estética, não é no modelo, no sentido da gente contemplar, é na prática, é nas ações deles. É só você observar o versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vocês se tornaram modelos. Em todos os lugares que se fala sobre vocês, falam positivo, falam de bem. Paramos um pouquinho e pensamos em cada um de nós. Essas questões a gente tem que levantar. O que é que falam de mim? Na minha frente pode falar de bem. O que é que falam de você? Na sua frente pode lhe falar de bem. Pode lhe dar abraços. Pode dizer que você é uma bênção. Pode dizer que você é uma maravilha. Na sua frente. O que é que falam de mim? O que é que falam de você? Lá fora. O que é que nossos familiares, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, a família, sobrinho, tio, tia, avó, avô, o que é que falam da gente? Em casa. Onde você trabalha?
que é que falam de você? Não é na sua frente. Não é na sua frente. O que é que falam de você? Dificilmente alguém vai chegar na sua frente e vai dizer: você, rapaz, está errado, você está todo atrapalhado, você nem parece ser crente, você. Não, pelo contrário, na nossa frente vão nos elogiar. Na maioria dos casos. O que é que falam de nós? O que é que fala de você na escola, onde você estuda? O que é que fala de você onde você trabalha? O que é que fala de você na rua que você mora? O que é que fala de você? Nossos irmãos de Tessalônica, a fama deles era de modelo, de imitar os apóstolos, de imitar o Senhor. Imitadores nossos e do Senhor. Como cristão, nós temos um grande compromisso com Cristo. Vamos procurar viver o máximo que a gente puder acerca do cristianismo, para que se cumpra em nós o que a palavra de Deus nos diz. Para que se cumpra em nós o que a palavra do Senhor nos diz a respeito desse assunto, a respeito dessa matéria. A gente precisa fazer por onde as pessoas se calem. Como disse Jesus, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? E para encerrar por conta da hora, olha o que é que Pedro diz, 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Meu irmão, minha irmã, é grande, muito grande, nosso compromisso com Jesus. Não é só aqui na igreja, não é só aqui louvando a Deus, não é só aqui adorando ao Senhor. Isso aqui é um momentozinho de nossas vidas, um momentozinho muito pequeno. Mas a gente vai sair daqui, vamos para casa e vamos para o mundo, e é lá que a gente vai testificar, testemunhar de Jesus. Não andando de acordo com o mundo, mas procurando obedecer a Jesus. E se necessário for, que se faça se cumprir em nós, assim como Pedro disse às autoridades: antes importa obedecer a Deus do que a vocês. Custe o que custar, antes importa obedecer ao Senhor do que a vocês. Façamos nossas as palavras do apóstolo Paulo: não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por favor, Fagner, põe na tela João 8,31, nos coloquemos de pé e vamos ler bem forte, todos nós, bem forte, João 8,31. Só essa parte B. Disse Jesus: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mais uma vez, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Outra vez, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.